Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Chega a segunda-feira e é como se fosse sempre Natal. Pedro Buxeri Mendes, não te rias. Temos as sugestões da semana que aí vem. Vamos começar contigo, Pedro. Que uma das coisas sobre as quais queres falar é um filme sobre o qual, se não me engano, a Joana já falou. Eu vou falar de imensas coisas, posso? Vamos embora, amigo. Na semana passada, tu lembraste um livro extraordinário que eu escrevi sobre os anos 80. Se bem me lembro, recomendaste como presente de Natal. Eu acho incrível que estejamos aqui exatamente nesta quadra. Chama-se A Década Prodigiosa. Esqueceste de dizer que a Joana também escreveu um livro sobre os anos 80, chamado X80. Ainda consegue-se comprar. Falta a Maria. Está no Prel? Não. Eu nasci nos anos 80, é o meu contributo para esta matéria. Está esgotado na maior parte dos sítios, porém, na vida portuguesa acho que ainda há alguns exemplares. Online, e será reeditado para o ano. Bom, e para dizer o quê? E também fiz dos 60 e dos 70, já agora. Pronto. Não é que façam a coleção. Toma que já perdeste. O meu olhar diz-me que a Joana também vai abordar este tema que eu vou falar a seguir, porque uma das coisas de que eu falo nesse livro dos anos 80 e até conto a história, aqui, essas palavras estão aqui em itálico, do primeiro romance de Clara Pinto Correia, que morreu a semana passada, Adeus Princesa, e só para dizer, eu acho que vais falar do livro, não sei, pronto. Fala tu, vais falar as Sou autor. O livro é o primeiro romance publicado por Clara Pinto Correia, que foi jornalista, apresentadora de televisão, além de cientista, não é? Professora, e portanto tinha assim as duas carreiras. Eu, enfim, presto-lhe homenagem como figura diferente e que nunca teve problema nenhum em ser diferente. E também, agora falo como homem, enfim, processem-me, de ser sempre uma mulher muito feminina. Para mim isso é uma qualidade, pronto, mas pronto, o que for. E o Adeus Princesa é um policial, era aí que eu queria chegar. Eu não tinha lido ainda, fui ler para o meu livro dos anos 80, aquele livro que tu recomendaste, e é um policial, porque há um crime que acontece na base de Beja, não é? Na base dos alemães em Beja, e há um jornalista, lá está, que vai investigar, e portanto é um livro que não há muitos, que continua no prelo, portanto continua mesmo. Sim, há reedições, consegues facilmente nos books e nos Bertrands online e nas FNACs, consegues facilmente comprá-lo, adquiri-lo, portanto é um livro que continua a ser reimpresso, o que atesta que continua a interessar às pessoas, enfim, enviando sentimentos à família, obviamente. As pessoas só morrem quando a última pessoa se esquece delas. Assim. A Clara Pinto Correia terá deixado memórias fortes a muita gente e às pessoas que não a conheciam de todo, deixou os livros. Portanto, Adeus Princesa é um policial, para todos os efeitos, um livro dos anos 80, inesperado e que teve franco êxito passados um ano e meio depois de ter sido publicado. Bom, foi elogiado pelo Vasco Lido Valente, muita gente o diz, o lembrou a semana passada, fica a primeira nota. E tu gostaste? Sim, não desgostei, mas enfim... Essa curiosidade, li com olhos de detetive dos anos 80, mais do que propriamente com... Sim. Por exemplo, irritou-me que o personagem chegue depressa ao Algarve, depois ele vai ao Algarve visitar uma namorada na balaia, creio eu. Lá está, não demorou 6 horas. Onde é que está o realismo? Mas a balaia é um ótimo pormenor, porque a balaia é uma coisa totalmente anos 80. Não, isto é interessante. Eu só numa telenovela portuguesa é que encontrei, claro que não li todos os romances portugueses publicados naquela altura, mas só numa telenovela portuguesa é que vejo uma cena entre eu creio que é o Filipe Ferrer e a Rosa Lobato Faria, em que eles estão a chegar do Algarve. E a Rosa Lobato Faria, a personagem, diz: ai filho, que canseira que foi esta viagem. Uma grande canseira. Finalmente algum realismo. Pronto, eu gosto desse tipo de pronto, sei que a Joana também gosta, ou calculo que a Joana gosto. Verdade, não sei, adoro, mas isso é jornalismo. Pronto. Pois é. Vou tomar isso como um cumprimento. Totalmente, é um elogio. Sexta-feira chegou à Apple o filme da Fórmula 1 com Brad Pitt. É verdade. Isto depois que nós fomos ver de mão dada todos, lembras-te? Isto depois de Lando Norris, que é o meu piloto favorito.
da minha equipa favorita ter vencido o Mundial de Fórmula 1. Isto é uma tão Mas não era o Verstappen? Já mudaste? Não, nunca O foi. meu filho informou-me disso. O Lando Norris ganhou. O filme da Fórmula 1 com o Brad Pitt não tem nada a ver com o Lando Norris, digamos assim, mas estreou na plataforma da Apple, as pessoas já o podem ver. E é um filme ótimo, vai haver um segundo. É um filme ótimo nas partes automobilísticas. É verdade. Depois parece um catálogo de roupa do El Corte Inglês quando aparece o Brad Pitt. É não é? verdade, sim, senhor. Os coordenados dele, as roupas, aquilo é uma Não, coisa- só a pose, né? Aquilo é. Sim, mas isso, pronto, Enfim. tipo, mas as roupas é uma coisa verdade. inacreditável. Pronto, enfim. Até a nós nos ficaria bem, ó, Tiago. Se tal, achas? Eu não A sei. mim sim, mas Talvez. para talvez. coisas mais sérias, eu acho que é um privilégio o que está no Mood. Mas sérias, mas também com muita moda, não é? Com muito estilo. Sim, é um privilégio para todos nós podermos ir ao Museu Mood de Design ali em Lisboa, ao pé do Arco da Rua Augusta, não é? Onde há uma exposição chamada Meu Nome António, sobre esse cometa, esse fenómeno, esse gênio que foi António Variações. Estão as fotografias da sua então amiga, agente, fotógrafa oficial. Naquela altura havia estas profissões que hoje parecem profissões a sério, profissões de rom-com, não é? Naquela altura, pronto, Teresa Couto Pinto, que saúde-se esta circunstância, digo eu, nunca vendeu as imensas fotografias que tinha, Exato. o espólio, não é? E então hoje até 26 de Abril do ano que vem, podemos ver no Mood uma exposição com fotografias do António Variações e 85 delas. sim, está um ótimo texto no Observador sobre isso, que saúde também, Para verem. com algumas das fotos, e é de facto, quer dizer, a expressão Star Quality parece ter sido inventada Sim. para definir António Variações. E ainda há mais qualquer coisa neste sapatinho. Fui ao cinema Ah, com o meu mais velho, ou o meu mais novo, não te enganes. com o meu mais novo, ia ver o Nuremberg, mas estava esgotado Tu gostas de filmes de guerra? Estava esgotado. nas Amoreiras. É os filmes da guerra e dos nazis. Então peguei no carro, depois de ter andado à procura no parque, E imagino, já devia estar insuportável. confiei que o meu filho se lembrava. E ele, opa! E eu, pronto, Olha, um grande abraço para ele de empatia, se ele estiver a ouvir Exato. isto. lá encontrei a viatura e disparei até o Alegre, ou como muita gente diz, o Alegre, Alegre. onde o filme era bem mais tarde, então eu... e fomos ver o Agente Secreto. Tudo péssimo. Em boa hora fomos ver o Agente Secreto, um filme brasileiro, creio que a Joana falou a semana passada. Falei na semana passada, sim. E não sei se não foi um dos melhores filmes que eu vi de sempre no cinema. Olha, não estava à espera disto. O filme enfim, tem uma história, não é? É um tipo que chega a uma cidade que é o Recife, não é? No final dos anos 70, 77, que é o ano em que estreou o Gabriel em Portugal, embora isso seja não tem nada a ver com o filme. E depois vão acontecendo coisas, ele chega a um prédio, o filme é muito naturalista, tem um ritmo quase incidental, não é? Chega a um prédio, depois conhecem-no, recebem-no, ele faz coisas, e depois percebemos que a ditadura brasileira que se vivia então é um dos protagonistas fortes do filme, e portanto ele vai fazer coisas por causa da ditadura, e depois percebemos que tem um filho, depois percebemos que já não tem mulher, não sabemos bem. Bom, essa é a história principal do filme. O filme tem 2 horas e tal, mas sobretudo o filme faz parte da carreira do realizador Kleber Mendonça Filho, de homenagear o sítio de onde veio, que é o Recife, não é? E então o filme tem metidos lá dentro, mais ou menos a martelo, mas aqui no bom sentido, coisas que não têm nada a ver com nada, mas que fazem parte da memória dele, e eu acho isso magnífico. Ou seja, às vezes construir uma obra em torno de qualquer coisa que tu queres dizer é uma coisa que a mim me diz muito, sendo eu uma criatura muito sensível E especial. e especial. Por exemplo, o filme é mais ou menos obcecado com o filme Jaws de Spielberg. Tubarão. E a dada altura vemos um enorme tubarão numa mesa, mas mesmo muito grande, um tubarão Sim. vai ser autopsiado por alguém, e depois aquele linguajar burocrático que nós podemos imaginar que em Portugal também fosse assim. Portanto, este filme, eu não podia recomendar mais este filme. Fiquei verdadeiramente feliz, e a palavra é feliz, pela fortuna me ter
Portanto, obrigado É um às pessoas acaso que esgotaram. consentido, como Obrigado às costuma pessoas dizer. que esgotaram na Berga das Amoreiras. Olha, para da próxima vez não ficares tão enervado. Olha, mas Lembra-te deste dia. nunca te passou pela cabeça comprar os bilhetes online antes para ver. Sabes que eu Não nunca faz me- eu isso. nunca me Não, só lembro. Dá para Eu ver, não- podes escolher o lugar, inclusivamente, imagina. Mas olha, ainda bem que não fizeste isso, vocês foram um grande É filme. isso. Não saíste lá com a sensação de Gostei, vi uma sim, série- gostei imenso. E depois estava a ver o filme e a maior parte dos carros são amarelos. Não sei se reparaste nisso. não. E isso eu pensei, porquê que a maior parte dos carros são amarelos? O carro dele no início, ele anda num Carocha. caracha amarelo. Mas depois Nós tínhamos um caracha amarelo, tinha um buraco no chão. nós. Quando dizes Nós, a minha mãe Ah, e nós todos. O meu pai nós somos também teve um- cinco, o meu pai também andávamos, teve um havia caracha sempre um que cor de andava café com leite, sim. ao colo, mas o carro tinha um buraco na carroceria no chão, então tínhamos uma tábua em cima da Pois É ator do Isso explica muita Narcos, o coisa. Wagner Moura, Wagner Moura, em vários papéis, não é? certo. esse bonitão. Pronto, não vou Não, spoiler. mas ele está muito bem. Ele está nomeado agora para os Globos, não sabe? Não, ele ganhou em Cannes. Eu sei que o filme está. Ele próprio Eu- agora, eu- olha, O não filme sei está dizer. nomeado sei. também, Tá. eu acho que também, não sei. Enfim. Finalmente, Ainda mais. sim, aqui no dia 21 de dezembro, domingo, acho que é o próximo domingo, É. no Cinema Pop, na Avenida de Roma, vai estar Goonies, de Richard Donner. Dia 21? Sim. Portanto, no grande ecrã. Uau! Mas, olha, Sétima arte. isso é extraordinário. Devíamos ir ver isso juntos. Portanto, quem gostou de Vi várias Stranger vezes Things- o Goonies. Quem gostou muito. de Stranger Things ou aderiu, Para ou perceberem de adora, onde é que vem tudo, não é? não diria tudo, mas... Tudo não, mas pronto, algumas partes importantes. Portanto, o Goonies, de 1985, creio eu, na Avenida de Roma, no antigo qualquer coisa. Vocês Fórum Lisboa, Pronto, então, Lisboa. agora é a Assembleia Municipal. Sim. É o Cinepop. Façam um Google por Cinepop. Assim Goonies. vão à internet. Sim, é isso. Pronto, e acho que é tudo. Joana Stiquini Vilela, parece que vamos às compras e trazemos o carro cheio. Tu trazes revistas. Revistas sim, tem quase tudo a ver com revistas. Vamos a isso. Bom, a semana passada falámos dos jornais e revistas em papel, a propósito por um lado, da eventual deixar de haver distribuição de jornais em papel em determinadas zonas do país, e também do documentário sobre os 100 anos da New Yorker. E tu disseste que eu tinha uma relação tóxica com Tóxica do bem. Tóxica do bem. Era uma intoxicação do bem. Exatamente. É uma boa droga. Claro. Eu, a dada altura, assinava várias revistas e comprava muitas revistas. Fui-me deixando disso, mas há duas revistas que eu continuo a gostar muito, embora tenha deixado de assinar uma delas há algum tempo, porque não estava a conseguir ter tempo para as ler. Continuo a gostar muito da revista e guardo-as todas e quando pego nelas, por exemplo, tenho aqui- Revistas no caminho, apanho-as todas. Desculpa. Estava a tentar encontrar qualquer coisa gira para dizer a seguir, para fazer uma piadola. Que não é a New Yorker, mas é a New York Magazine. E é uma revista que durante alguns anos era o meu sonho. Eu adorava fazer uma LX Magazine, porque isto tem mistura uma informação generalista e com artigos. Lá está, tem atualidade, tem temas que eles desenvolvem usando um termo em inglês que é o feature, que é uma coisa mais em profundidade, é o tema de capa, tem alguns artigos mais longos e depois tem uma parte se quisermos, de novo, podemos equiparar a uma em muito melhor, com muito mais meios e visão e outro critério, uma Time Out, por exemplo. Portanto, é no fundo uma revista para se viver a cidade e depois ir pensando em coisas. Os artigos são longos, mas não são tão longos como os da New Yorker. E é muito pop. Tem muitas coisas da cultura Sim. pop. Eles apanham muito o ar dos tempos, que é uma coisa que eu gosto muito. Ar dos Tempos aqui há uns anos passaram a sair 2 em 2 semanas, em vez de sair todas as semanas, por exemplo. E tem também ainda mais um suplemento que é o Vulture, que é só sobre cultura popular. E que tem um site independente. E tem um também. site independente, mas foi crescendo, ou seja, eles foram percebendo que, olha, as pessoas interessam-se muito por isto, vamos fazer um site independente. E tem uma parte, tem imensos pormenores que eu adoro, quer dizer, eu acho que só o orçamento para 3 páginas disto deve ser mais do que o orçamento que as revistas portuguesas têm para um mês. Mas recomendo New York Magazine em papel, pode-se assinar, eles mandam para cá, ou já apanharam de certeza na internet. Outra revista de que eu gosto muito, não tem nada a ver, e que se chama-se Apartamento, e é uma
A Apartamento, uma revista que foi feita um bocado por acaso, por uns amigos, eles na altura estavam em Barcelona, acho que é um catalão e um italiano, e consiste em entrevistar pessoas que têm casas extraordinárias, mas não é aquele extraordinário onde parece que não há um cabelo, onde não vive ninguém. Não, são casas muito vividas, algumas delas a maior parte são de artistas, e portanto são conversas com os artistas a partir da casa, ou falando, ou conversando dentro da casa. Alguns são arquitetos, há uma série de pessoas muito interessantes de todo o mundo, e nota-se que isto não é feito por jornalistas, que tem a sua graça. É alguém que conhece, tem acesso àquele artista, e às vezes são pessoas que eu vou descobrir que eu nem sabia quem eram, mas são interessantíssimas. É um artista plástico de determinado país, e são casas, sei lá, desde o Japão a Nova Iorque, lá está, desde casas no meio do deserto, alguém que vive em Nova Iorque em 30 metros quadrados e tem uma casa completamente atafolhada. E eu gosto muito de casas vividas, porque as casas são um bocadinho a história daquela pessoa. Além de ser, eles quando saíram, eles têm um formato, diria, entre o A5 e o A6, e depois foi muito imitado, assim ao alto. Eles fazem muitas fotos ao alto, por exemplo. Isto já é conversa muito nerd de pessoas de revistas, e depois começou a ser muito imitada na altura, mas que eu compro de vez em quando, não é barata neste momento, agora não sei exatamente quanto é que custará, deve custar para aí 20 euros, sai para aí 4 vezes por ano. Eu compro de vez em quando e leio-a de uma ponta à outra. E já me aconteceu estar a ler uma coisa sobre um mexicano, um designer mexicano que eu achei extraordinário, um designer de revistas, e estava a ler a revista com algum desfazamento de datas, e quando fui ver, o senhor já tinha morrido. Portanto, foi aqui este... vou passar aqui muito rapidamente pelo Adeus Princesa, da Clara Pinto Correia, que eu trouxe... O Pedro já falou. A Clara Pinto Correia, eu li este livro, estava aqui a ver, em 98, e estava a ver, na altura era a 10ª edição, de 96, da Relógio d'Água, não sei em que edição irá agora, e tenho muita curiosidade de voltar a lê-lo agora. Na altura gostei muito, li por ser muito falado, mas era um objeto pop, lá está, um objeto muito despretensioso. A literatura portuguesa tinha um bocadinho de tendência para ser um bocadinho pretenciosa, e eu li este livro como eu sempre li muitos livros ingleses ou americanos, mesmo a New Yorker as pessoas dizem que é para uma elite, mas aquele texto há um cuidado extremo para aquilo ser compreensível por qualquer pessoa. Sim. E eu gosto disso. Finalmente, falando da New Yorker, há um livro que é o Gold Secret. Eu não sei se está editado em Portugal. Não é um grande livro. Está editado. Segredo de Joe Gold. Todos os jornalistas deviam ler. E que é, no fundo, são 2 histórias que foram editadas na New Yorker, foram publicadas na New Yorker. Uma é sobre chama-se Professor Siegel, professor Gaivota, que é sobre este Joe Gold, que seria um tipo de assim, um boémio, que estava sempre nos bares, assim, um excêntrico, e que era assim, vivia muito sozinho, e dizia que os intelectuais eram todos uns idiotas, e eram os tipos das camisas, e ele dizia: o que interessa é a história oral é muito mais rica que todas as outras, e que teria escrito, a partir de 20 mil conversas, teria escrito 9 milhões de palavras, e um jornalista muito conhecido da New Yorker, que era o Joseph Mitchell, fez este perfil e tornou-se uma história muito, muito falada e comentada na altura. Ele continuou a dar-se com o Joe Gold, com este tal professor, e percebeu que ele nunca tinha escrito nada. E que passava os dias nesse tal bar a escrever, mas escrevia, estava sempre a tomar notas, mas ele sofria de um bloqueio de escritor, um bloqueio de redator, não conseguia escrever nada, mas estava sempre a tomar notas e não conseguia transformar aquilo em nada. E conta essa história só depois da morte, para não o magoar. E portanto há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante no jornalismo e falha, que é a ética. E há aqui uma ética de: esta pessoa confiou em mim, esta pessoa permitiu-me estar com ela, eu vou respeitá-la. E quando nós escrevemos, eles dizem isso no documentário da New Yorker, tu, quando fazes um perfil, tu não podes pensar se a pessoa vai gostar ou não vai gostar, mas ela tem de pensar que aquilo está correto, que está bem feito. E acho que isso é muito importante. Estes 2 artigos estão compilados neste livro, em português O Segredo de Joe Gold, não sei editado por quem, em inglês Joe Gold Secret, do Joseph Mitchell, que, curiosamente,
Depois se tornou uma espécie de Joe Gold. Ele deixou de conseguir escrever depois de uma carreira muito bem sucedida enquanto jornalista e a escrever perfis. Ele ia para o seu escritório todos os dias com um horário rigoroso e passava os dias inteiros sem conseguir escrever nada. É isto. Muito bem, eu tenho aqui só uma sugestão antes de ouvirmos. Então. Só uma, mas chega para tudo. É um livro que se chama Insomnia, que foi editado agora há muito pouco tempo, publicado há muito pouco tempo, um livro americano, e é um livro de Robbie Robertson. E pergunto a vocês, quem é Robbie Robertson? Quem é o Robbie Robertson? Músico, Era um músico infelizmente falecido, guitarrista de uma banda chamada The Band, que talvez também conheçam, e teve uma carreira a solo também. Tocou com muita gente e que depois Olha, eu desconheço, sou meio inculta. terminaram ali em meados dos anos 70, final dos anos 70, e quando terminam decidiram dar O nome dele, Robert Robertson. sim, Eu conheço um Fernando Fernandes. pronto, Médico. Neste caso Não, havia Fernandes e Fernandes, é que é o médico. eu conheço um Xavier. Eu também. Exato. E então Há de ser um artista. quando a banda acaba, fazem um concerto de despedida que é filmado por Martin Scorsese e que dá origem ao filme A Última Valsa, The Last Waltz, não sei se já viram. Já. Ora bem, e nesta altura, tanto Robbie Robertson como Martin Scorsese eram dois desgraçados da vida, com todos os problemas e mais alguns, incluindo alguns tóxicos. E o que é que acontece? Eles durante cerca de 1 ano e meio assim, vivem juntos. Isto está, aliás, retratado naquele documentário, aquela série documental que está agora na Apple TV Plus, sobre a vida do Martin Scorsese. E acontece alguma arte, mas também acontece imenso deboche. E este livro é o retrato em que os dois viveram juntos. Além disso, é acompanhado por uma edição em disco que tem a ver com a música do Robbie Robertson para séries e televisão e etc. E eu fiquei muito curioso e acho que é um documento muito interessante, sobretudo para quem gosta de deboche. Escreveu depois de morto o Robert Robertson? Não, ele foi escrevendo aos pedaços e só agora o chamado estate. E demorou a chegar mais do que ao Algarve. Só agora o chamado estate de Robert Robertson achou que era boa ideia publicar, seja por razões financeiras ou outras quaisquer. É interesse mundial. É o que é. Muito bem, Maria Ramos Silva, vamos arrumar isto. Então, eu trago música, vou começar por aí, depois trago também aqui uma coisa que tem a ver com livros e vou fechar também com revistas. Primeiro, o Dwayne Burnside, que é filho de um senhor que teve 14 filhos, talvez o apelido vos diga alguma coisa. Ele já morreu há uns anos, mas era uma lenda do blues, o R.L. Burnside. Exatamente. Pronto. Este é um dos filhos, eu não sei se estão todos ligados à música, mas pelo menos ele vai muito bem. Ele fez parte dos North Mississippi All Stars. Olha, outra bela banda. Pois é, mas eu acho que ele só teve lá até 2004, por aí. Depois teve coisas para fazer. Depois teve coisas para fazer a solo e agora lançou este álbum que é o Red Rooster Blues, e muita pena para quem gosta do género. E pronto, guitarradas como deve ser. Depois, mais música agora nacional, o trio Flora, eles têm um novo disco, Our Time, isto é lançado pela Jack Records, jazz de vanguarda, improvisação, ali um rock sónico para quem gosta também. Como diria Pedro Buxeri Mendes, jazz. O jazz, exatamente. Aqui uns territórios do jazz, exatamente. Olha, do grupo fazem parte Marcelo dos Reis, Miguel Falcão e Luís Filipe Silva, só para ficar entregues aqui os nomes, porque o seu dono. Depois, uma iniciativa interessante da Biblioteca do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, que pelo menos manifestou. Eu espero que haja mais instituições a fazerem isto, porque nós às vezes temos imensos livros, já não temos espaço em casa, coisas repetidas, coisas que queremos oferecer e não sabemos bem onde deixar. Há muitos sítios que não aceitam, nem sempre é fácil chegar propriamente. Eu percebo também, uma questão de logística, ir bater à porta da biblioteca ou deixar lá uns sacos. Pessoas que fazem isso também não façam, por favor, falem com as pessoas antes. Mas eles manifestaram o interesse de receber doações de livros de lazer, banda desenhada, romance, ficção, enfim, o que tiverem. E, portanto, é uma forma deles ampliarem o espólio e vocês provavelmente fazerem uma boa ação, livrarem-se daquele peso extra lá em casa e, portanto, falem com a biblioteca. E já agora, se houver mais espaços que tenham interesse nisto, também manifestem. Como é que se pode fazer esse contacto? Podes ir ao balcão de atendimento ou por e-mail. Podes mandar um e-mail, vou passar a citar, para ajrodrigues@icbas.up.pt. É fácil de memorizar. Não, mas vão à faculdade certamente. Icbas.
Porque o Instituto, é o acrónimo do Isabel Instituto. Salazar. Exatamente. Depois, finalmente, para fecharmos e voltando às revistas, nós estivemos de facto a falar de revistas aqui noutra parte, e na semana passada, e eu dei por mim a fazer, para já, procurar algumas edições antigas que tinha lá em casa, e ir à internet e fazer, por curiosidade, uma busca para perceber se havia edições semelhantes, quanto é que valiam. Para já descobri que há todo um mercado que já calculava, mas muito interessante para colecionadores de edições antigas. Elas que andam à procura de coisas, às vezes nem antigas, mas hoje coisas com 20 anos já parecem jurássicas, e portanto há de facto ali um mercado interessante. Descobri que tenho coisas em casa que na verdade valem uma pipa de massa, se as quiser vender. Coisas que eu achava que não tinham valor nenhum. Uau. Estás safa? Revistas? Não, revistas, sim, tu que és uma revisteira por excelência, sim, vai lá ver, provavelmente não vais querer vender como eu, porque depois estás apegada à coisa, mas é muito interessante porque de facto há coisas, nem é propriamente porque tenham títulos muito conhecidos, mas edições ali especiais, há uma coisa mais de nicho, enfim. De facto há pessoas a pagarem 20, 30, 60, 100 euros mais, quer dizer, tens de tudo. E portanto é um conselho que deixo, se por acaso se quiserem, para além de livrar de livros, livrar-se de revistas, ou pelo menos saber quanto é que valem as revistas lá em casa, que se tenham o trabalho de fazer alguma procura online e verificar, porque de facto pode valer a pena. E já agora, só uma nota aqui, porque eu já não estava a falar dos perfis e do Joe Gold, que é de facto um livro muito recomendável, que me fizeram ler no início do trabalho como jornalista, e eu acho que vale a pena todos os aspirantes a jornalistas lerem. Há uma coisa curiosa, porque a New Yorker tem ali, e não é só a New Yorker, aquilo é muita cultura anglo-saxónica, mas a forma como se trabalha o perfil não é nada aquilo que eu imagino, particularmente, porque eu acho que o perfil, a pessoa menos interessante para participar num perfil é o próprio perfilado. Acho que devem estar lá os amigos, mas sobretudo os inimigos, porque é isso que traz o colorido, e portanto nesse aspecto essa linha não é de toda a minha, apesar, obviamente, eu acho que o equilíbrio, a justeza ali do registro, a narrativa, isso tudo tem que estar lá, a factualidade toda, mas depois eu acho interessante que hajam uns desvios mais interessantes. És mais Vanity Fair? Sou. Nesse registro, sim. Não me imagino sequer alguma vez ter feito um perfil sentado à frente do perfilado. Quer dizer, é um mundo. Normalmente é a última estranho. Pessoa com quem se fala. Pronto, exatamente. Que se pode eventualmente, e sim, falar, mas enfim, tens que gostar. E acho que muitas vezes não conseguimos ir mais longe porque as pessoas se coíbem um pouco de ir fazer esse trabalho de casa, que é ir bater à porta dos inimigos. Mas é um país pequeno também. Sim, é verdade. Dificulta. É muito difícil, é verdade, é muito difícil. Muito bem, sugestões entregues estão sempre disponíveis em podcasts e não percam nenhum episódio. Usem o nosso e-mail popup@observador.pt e nós voltamos na quinta-feira. Até lá.